A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, e dando continuidade aos nossos devocionais diários. Hoje vamos finalizar um importante capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, ao qual nós estamos fazendo a leitura diária. O capítulo 11 nós vamos finalizar, dos versículos 27 a 30. Peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos meditar juntos. E também os irmãos fazer as suas consultas posteriores. É muito importante, pois se trata de um devocional, onde nós vamos, através daqui, buscar muito mais conhecimento na palavra do Senhor. Está escrito assim para nós: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Com base nesta palavra, nós vamos meditar com o tema: quando Deus fala, homens de Deus agem. Finalizando o capítulo 11, Lucas relata para nós mais uma poderosa ação do Espírito Santo através dos seus escolhidos, dos escolhidos de Deus. E agora, usa um homem para profetizar uma situação que abalaria a todo o mundo e todos os povos, estes governados pelo Império Romano, que ditava as regras na época em todo o mundo. Um profeta chamado Ágabo, cheio do Espírito de Deus, revela essa profecia e diz que haveria uma grande fome que assolaria todo esse povo, como vimos no versículo 28. A Bíblia diz que eram alguns profetas, vários profetas tinham, mas somente ela enfatiza um que está sendo mencionado, que é este Ágabo, neste capítulo, onde mais tarde essa profecia foi cumprida, ela realmente ocorreu, conforme a voz de Deus falara através do profeta. Afinal, nós servimos um Deus vivo que sempre manifestou o seu poder em favor da sua nação. Em Números 23:19, a palavra diz que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que fez e não realiza? Esse é o Deus que nós servimos. Para nós, para o texto é uma pergunta, mas para o nosso coração nós já temos a resposta. Deus não mente e tudo que ele falou irá se cumprir. E a igreja, como estava? Agora, a igreja chamada de cristãos, como vimos no devocional anterior, eles estavam ligados no trono da glória. Nunca confundiram, nem duvidaram e logo providenciaram uma frente preventiva para os irmãos que viviam nas cidades, que foram alcançadas e avivadas pelo Evangelho da Graça. E por estarem ligados, as ofertas generosas, essas que foram entregues e que eram de forma espontânea e por amor entregue aos apóstolos, essas ofertas se tornavam providências na mão destes servos. E essas providências eram para os necessitados. O que sempre haverá necessidade, problema aqui e ali, fome, tempestade, sempre haverá. E também nunca faltará providência para a igreja que está ligada no trono da glória. Assim foi a igreja primitiva. Assim, eu oro a Deus para que seja a igreja militante que somos nós. Não que todos não mereçam ajuda, pois todos têm o mesmo direito. Mas quem viu e ouviu e creu na manifestação da glória de Deus e através da sua igreja foram todos?
O texto não diz que foram todos. Então, aquele que crê, aquele que ouve a palavra e pela palavra é transformado, com certeza ele não confunde a voz de Deus. Então Deus vai revelar e Deus também vai dar uma solução. Quantos ali, neste tempo, devem ter desacreditado? Desde cidadãos comuns até os mais religiosos, governantes da época e poderosos também da época, que têm o seu poder limitado acima de tudo e de todos, não diferente dos tempos que nós vivemos hoje. Quantos desses já ouviram a voz de Deus, mas entrou no ouvido, saiu no outro? Mas uma coisa é certa, irmãos, nunca Deus apresentou um problema sem que ofereça também uma solução. O problema está em nós, a gente, querer fazer do jeito de Deus e seguir somente a sua voz. Nós sempre queremos dar o nosso jeito, é onde nós quebramos a nossa cara. Quem lembra de José quando chegou ao Egito e como foi a sua trajetória no Egito e como foi o seu sucesso no Egito? Ele se deixou levar por outras vozes, tentações que ele passou, ou sequer parou no meio das provas? Não, ele seguiu, porque ele ouviu a voz de Deus. Deus estava na frente e José seguia e não mudava. Também assim foi aquele que acreditou em Deus através dele, Faraó, que conheceu esse Deus e seguiu a profecia. E que o Egito foi, e o que o Egito foi para o mundo naquela época, irmãos? Foi uma profecia, foi um sonho que ninguém revelava, mas um homem de Deus, que não confundia a voz de Deus, que tinha intimidade com Deus, relação com Deus, contato com Deus, não confundiu a voz dele e salvou toda uma nação e mostrou para o poderoso homem o quanto o poderoso Deus tem o controle do mundo em suas mãos. Glória a Deus. Egito se tornaram os provedores na época, porque acreditou na profecia, porque o Espírito de Deus estava com José, que se tornou, a partir dali, um representante, um governante, não só do povo do Egito, mas também um representante do povo de Deus, e nos representa até hoje, porque pela fé ele nos deixou este contato, esta intimidade. O quanto é bom nós estamos ligados, e importante nós estamos ligados, e necessário nós estamos ligados no trono da glória, porque nós não vamos confundir, porque quando Deus fala, com certeza, homens de Deus vão agir a nosso favor. Fique com essa palavra no seu coração e seguimos encorajados esta leitura em Atos dos Apóstolos e seguindo a doutrina dos apóstolos que foi dada pelo Mestre, o Cristo, o ressurreto, o Deus Filho, para que nós seguimos a sua graça. Fica essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.